Fala pessoal, tudo bem? Professor Renan Antunes aqui com vocês e hoje nós vamos tratar sobre um assunto importante. 10 indicadores para analisar um fundo imobiliário. Antes de você comprar um fundo imobiliário na Bolsa de Valores, quais são os indicadores, quais são as métricas financeiras ou econômicas financeiras que você precisa se atentar? O que olhar, como interpretar cada um dos indicadores? Então fique até o final desse vídeo que a gente vai apresentar a você exatamente 10 indicadores para você analisar, estudar antes de comprar um fundo imobiliário. Um dos mais importantes dados ou indicadores que nós temos no fundo imobiliário chamamos de vacância. Esse dado está ligado diretamente à qualidade do ativo, da propriedade, do bem, ok? E também está ligado na relação do fundo pagar maiores ou menores rendimentos aos seus cotistas, aos seus investidores. Então, quando nós falamos de um fundo muito bem localizado, muito bem gerido, muito bem administrado, esse indicador, chamamos de vacância, tende a estar bem menor em relação a do mercado, daquele setor, daquela empresa atuante. Então, a vacância de uma empresa tem que estar corretamente menor em relação ao do mercado e bem localizada, bem gerida, ela automaticamente costuma ser boa. Nós temos também a vacância física e a vacância financeira, mas eu vou me atentar um pouco mais aqui nesse exato momento na vacância física, a do prédio, a da estrutura. Tá bom? Vou deixar um pouquinho de lado a financeira, que nos próximos vídeos no futuro eu trago um pouco mais de especificação da vacância financeira. Hoje vamos atentar um pouco mais na física. É muito importante que nós possamos analisar a vacância dos últimos 12 meses e o do período histórico do fundo imobiliário que nós estamos querendo comprar. Porque analisando dessa forma de longo período, de longas datas, nós vamos perceber a estabilidade ou a instabilidade da vacância daquele fundo quando passamos por crises, problemas econômicos ou quando a bolsa não vai muito bem, quando a economia do país não vai bem, quando a bolsa tende a cair. Então, analisando a vacância de longos prazos, de longas datas, a histórica principalmente, não somente a anual, mas a histórica, nós podemos observar ali a vacância variante. Naquele momento que ela está ruim ou não, se ela esteve estável no momento de crise ou se ela caiu de forma abrupta quando o momento estava muito bom, muito ruim. Então, vale ressaltar que é importante analisar a vacância anual e a histórica para ter um parâmetro de longo prazo, uma visão total, da visão do todo da vacância. Eu separei uma imagem para vocês de 2020, do ano passado já, se não me falha a memória, de setembro, de um fundo imobiliário chamado HGJH11, onde sua vacância está em 7% e enquanto a do mercado no estado de São Paulo está em 8%. Ou seja, a vacância do fundo em questão aqui está menor que a do mercado. Então, entendemos que está bem localizado, está bem gerido, está com uma boa administração, uma boa gestão. Claro que não vou tomar decisões baseado em um indicador, mas num conjunto de indicadores. É por isso que eu vou apresentar a vocês 10 indicadores. Porém, eu posso começar a entender que a vacância dela está abaixo do mercado. Analisando os relatórios também que fica disponível para nós investidores, a gente consegue entender muito melhor se a vacância está boa ou se está ruim, ou se em parâmetros de longo prazo ela está sendo a maior desde então. Então, analisando os relatórios, conseguimos ter uma visão abrangente da vacância desse indicador dentro do fundo que está em questão. Tudo bem? Na imagem que deve estar passando para vocês aí, também vocês vão ver a variedade, a evolução da vacância ao longo do tempo do mesmo fundo. Então é importante analisar isso, essa volatilidade, essa alta, essa baixa, ou essa constância que nós temos da variante vacância. Um segundo indicador muito importante que nós gostamos muito como investidores chama dividend yield, ou seja, nós vamos ter ali uma renda passiva, um dinheiro entrando para nós todos os meses, baseado na quantidade de cotas que nós temos. Então, o dividendo yield, ele traz uma vantagem muito importante para o fundo, porque atrai muitos investidores olhando essa renda passiva, uma renda que todos os meses vai estar entrando dinheiro na conta da corretora, ou que eu posso estar ali utilizando aquele dinheiro para fins pessoais, etc. Claro que a visão aqui é sempre reinvestir os dividendos novamente para que os juros compostos venham a aumentar cada vez mais e a minha renda passiva venha também a aumentar ao longo dos anos. Então, analisando por esse lado, uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é essa capacidade de gerar fluxo de caixa
aos investidores todos os meses, os dividendos yields, né, os dividendos. É claro que fizemos uma conta, um cálculo anual baseado no dividendo yield. Claro, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, ainda ao decorrer desse segundo indicador que estamos falando, que é o dividendos. Então, é importante e o fundo imobiliário atrai as pessoas, os investidores, exatamente para essa capacidade de geração de caixa mensal, pagando os dividendos aos seus cotistas. Vale aqui novamente ressaltar, como já disse no primeiro indicador, que nenhum desses indicadores deve ser usado ou interpretado isoladamente. Nunca, em hipótese alguma, jamais apenas olhe para um indicador. Um indicador não fará você ter uma boa análise de nenhum investimento, seja ele em ações ou, no nosso caso, de fundos imobiliários. O dividendo yield ele não deve ser usado ou interpretado de forma isoladamente, até porque vamos ter muitos fundos imobiliários que pagam um alto dividendo yield, só que sem consistência. Não é um fundo muito bom, a vacância dele é altíssima, a localidade dele é horrível, a taxa é alta, que nós vamos ver ao decorrer do vídeo. Então, cuidado com isso. Não é porque paga bons dividendos, altos demais, mas um fundo sem consistência, sem bons fundamentos, não vale a pena investir. Mas professor, como que eu calculo isso? Bom, para calcular o dividendo yield, ele é de uma maneira muito simples, que eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Basta que você some todos os rendimentos mensais que você recebeu daquele fundo nos últimos 12 meses e divide pelo valor da cotação atual do fundo. Após fazer isso, multiplica por 10. Ou seja, você vai acabar de encontrar o dividendo yield dos últimos 12 meses. Ainda vai passar uma imagem para vocês aqui para explicar um pouco melhor. Ainda nesse exemplo, nós estamos ainda no fundo que eu citei anteriormente, que é o FII HGJH11, ok? Então, no fechamento de 2018, no dia 23 de março de 2018, ele estava sendo negociado a R$ 1.540 por cota. E pagou R$ 7,50 mensalmente nos últimos 12 meses, como mostra a ilustração que está passando para vocês. Como o fundo pagou R$ 7,50 por mês nos últimos 12 meses, o que nós vamos fazer então? Multiplicaremos esses 7,50 por 12, que seria o mês, os 12 meses. Então encontramos R$ 90. Foram R$ 90 pagos aos cotistas em 2018. Então pegamos dividindo R$ 90 por R$ 1.540, que é exatamente o valor que está sendo negociado até então em 2018. Nós vamos chegar a 0,0584. Esse é o valor que nós vamos encontrar ao fazer essa divisão. Pegamos esse valor agora e multiplicamos por 100 para descobrir a porcentagem. Então chega-se a 5,84% de dividendo yield nos últimos 12 meses, ok? Então, esse fundo está sendo negociado, o dividendo yield, a 5,84% ao ano. Caso o fluxo de rendimentos, os rendimentos que nós acabamos de fazer aqui agora, esse cálculo baseado nesse fundo de investimento, caso os rendimentos continuem constantes, dá para entender que nos próximos anos, nesse caso, os investidores ganhariam 5,84% de dividendo yield ao ano, tudo bem? Então seria mais ou menos essa base aí. Professor, tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Tem. Quando você entra na Status Investing ou até mesmo em outras plataformas que já te dão dividendo yield calculado para você. O vídeo não está sendo patrocinado, o vídeo não está sendo indicações nenhuma, porém o site é muito bom, ele vai te ajudar com muitas ferramentas ali dentro, tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Então agora a gente entra no terceiro indicador, que seria o valor patrimonial do fundo e o valor patrimonial da cota. Então aqui a gente vai entrar para o terceiro indicador e analisá-lo um pouco melhor. É comum que os fundos imobiliários sejam negociados abaixo do seu valor patrimonial. Sendo assim, aqueles imóveis detidos pelo fundo imobiliário em questão costumam ter um valor maior do que é representado ali nos números que nós vimos, ou pelo valor de mercado da cota. O valor patrimonial ele é um indicador que representa o valor da negociação dos ativos de um determinado fundo. Sendo diferente, não confunda com o valor de mercado, tá bom? Que é a da cota negociada na Bolsa de Valores. Na imagem aqui que vocês estão vendo agora nesse exato momento, nós vamos ver perfeitamente um exemplo claro. Vamos supor que um fundo tem um valor patrimonial de 70 milhões de reais e em bolsa o seu valor de mercado seja de 60 milhões. Se o gestor resolvesse vender os ativos do fundo e liquidá-lo nesse exato momento, ele seria possível que o gestor conseguisse realizar a sua venda
por volta de 70 milhões em todos os ativos do fundo imobiliário. Assim, o cotista poderia receber suas cotas a um valor cerca de 15% maior do que ele teria. Então, no exemplo que nós estamos vendo aqui agora, falamos de um fundo chamado BMLC 11B, onde encontram-se os dados no valor patrimonial do fundo da cota na primeira página, na coluna da esquerda que vocês estão vendo nesse exato momento. Então, aqui existe a composição, aqui existe exatamente os valores que nós precisamos encontrar. Avaliar esse tipo de indicador para o investidor é muito importante, porque é através dele que eu vou descobrir se eu estou comprando um fundo caro demais em relação ao mercado ou se eu estou tendo uma oportunidade de compra. Comprar barato sabendo que o fundo tende a se valorizar. Então é importante analisar esse indicador porque através dele que eu vou fazer uma boa compra, interpretando ele, analisando ele, que eu vou ver se eu estou comprando um bom fundo a um preço realmente em conta. O quarto indicador muito importante para analisar chama-se número das cotas, ou seja, é a quantidade de cotas que o fundo possui, a quantidade de cotas que representa o patrimônio total do fundo. Então, na imagem a seguir, vamos falar novamente da quantidade do fundo da BMLC 11B. Então, para verificar o número de cotas, o investidor deveria acessar ou deve acessar os relatórios ou os informes mensais, que normalmente são publicados no site da B3, tá bom? Da Bovespa. Então, novamente no relatório que eu acabei de citar, nesse exemplo, é possível ver como encontrar o número de cotas de um fundo. Então, na parte esquerda que vocês estão vendo em verde, a quantidade de cotas que são negociadas, que faz parte do fundo imobiliário. E multiplicado pelo valor dele, encontramos o patrimônio. Então, é importante também analisar e olhar com atenção o número das cotas que o fundo possui. O quinto indicador de suma importância é a área bruta locável, ou ABL. Na imagem que vocês estão vendo aqui nesse exato momento, nós vamos falar novamente daquele outro fundo que acabamos de citar. Então, o que seria então, nesse caso, a ABL? É todo o espaço disponível para a alocação de um imóvel, e analisar o tamanho de sua dimensão, da sua ABL, é de extrema importância. Por quê? Afinal, é através desse indicador que podemos calcular o valor do metro quadrado do fundo imobiliário. E se tratar de uma pequena noção ou de uma dimensão do imóvel quando está locável. Então, nesse exemplo que nós estamos vendo ainda com a imagem aqui na tela, podemos encontrar esses dados na primeira página do documento e verificamos que esse fundo que nós estamos falando tem mais de 7.000 metros quadrados de ABL. Olha, estou parando por aqui em 5 indicadores dos 10 que eu prometi para vocês, porém nos próximos dias vai sair os outros 5 indicadores. Eu não quero que o vídeo fique extenso, longo, cansativo a vocês. Eu quero um vídeo que fique curto, então é por isso que eu estou parando esse vídeo, mas calma, essa semana ainda sai os outros 5 indicadores. Nós vamos começar pela taxa de administração e taxa de gestão. Qual a importância dela para o fundo imobiliário? Será que eu devo comprar um fundo com uma taxa muito alta, muito baixa? O que olhar? Onde olhar? Combinado? Então, os próximos indicadores começam por esse. Eu encerro por aqui, mas olha, me siga nas redes sociais, estou à disposição de vocês, tá bom? Não esqueça que seu like ajuda bastante, a sua inscrição ajuda o canal a crescer. Manda para todo amigo que quer aprender a investir em fundo imobiliário através da Bolsa de Valores.